A pandemia dificultou a nossa vida em várias áreas, inclusive na diversão. Vocês já pararam para imaginar que faz mais de um ano que a gente não viaja? Agora imagina você visitar o Santuário Nacional aí da sua casa. Ficar bem pertinho da Mãe Aparecida junto com a sua família. Ou conhecer várias cidades do Brasil e até mesmo do mundo. Eu vou contar para vocês que isso já é possível e a gente vai ver tudo agora. O Alexandre é fotógrafo e tinha uma inquietude de levar as viagens que ele fotografava para mais pessoas. No início da pandemia, ele criou o Viajar de Casa. Chegar onde a viagem não chega e também chegar em cantos esquecidos, né? Então a gente consegue proporcionar uma experiência que de fato no final de semana dura 3 horas de viagem e a gente já embarcou com pessoas acamadas, pessoas que estavam saindo de UTI, pessoas que não têm condição para embarcar numa viagem muito mais cara, bolsistas. Então o que mais me marca de fato é ver o poder transformador que as viagens têm e aonde que essas viagens chegam, né? No Viajar existem 2 tipos de viagens. Viagens que a gente organiza aos finais de semana para pessoas que se inscrevem pelo Instagram, pelo site, e também a gente tem viagens corporativas, que é uma coisa bem interessante, que a gente usa a viagem como uma linguagem criativa para construir e ambientar uma narrativa que a empresa precisa. A Sayuri é guia turístico na Bahia desde 2011. E durante a pandemia, também começou a fazer tours online. Eu faço no meu turismo virtual em casa, eu poderia estar fazendo agora com você. Eu faço uma sequência de slides, uma sequência de vídeos contando a história da Bahia, mas focada no negro. Focada na história negra. E dentro dessa história negra, eu faço uma conexão com a música. Então, por exemplo... tem Carmen Miranda tocando, né, o que a baiana tem de Caymmi. Então eu conto o que foi Caymmi, eu conto a representatividade de Caymmi na Bahia, né, as canções do mar de Caymmi, e como, né, Carmen Miranda levou a figura da baiana estilizada para o mundo todo, mas que nem sempre as pessoas entendem o que é aquela baiana. O que aquela baiana faz? É uma ganhadeira? É uma senhora que vendia, né, quitutes na rua? É uma senhora que também faz parte das religiões de matrizes africanas. Então, para você entender o significado dela, aí eu vou construindo essa história, né, dentro desse tour virtual. Nas viagens de fim de semana, a equipe de guias do Alexandre une de 30 a 40 pessoas para o tour em aplicativos de vídeo. E o guia tá 100% ao vivo nas ruas de algum lugar, a gente faz essa viagem e a gente desenha juntos um recorte dessa cidade, de algum período histórico, e a gente conta um pouco ao vivo de maneira interativa e é muito gostoso. A Luciane e o Euclides criam conteúdos de viagem para as redes sociais desde 2016. Mas como estavam sem viajar por causa da pandemia, queriam viajar de alguma forma e tiveram uma ideia. Criamos o Viagem de Casa, que seriam os jantares temáticos, mas também as viagens virtuais que a gente passou a recomendar para os nossos seguidores. Resolvemos fazer um jantar temático, que foi o México, né, o primeiro, e preparamos tacos. Sempre a gente fazia isso, preparava uma receita, nos caracterizávamos e colocávamos música local e sempre falávamos alguma curiosidade do destino e compartilhávamos com os nossos seguidores em lives. E aí nós implementamos prolongamos bastante esse Viagem de Casa e começamos a passar dica para as pessoas também de viagens virtuais que elas poderiam fazer dentro de casa, porque muita gente teve as férias canceladas, estava com criança em casa, como você vai entreter as crianças, né? Então a gente acabou bolando isso aí, foi bem legal. Além dos jantares, o casal também indica opções de tour online.
Tem museu, existe safari, você pode fazer uma visita nas pirâmides do Egito. Então são vários sites, né, que demonstram isso. O safari, inclusive, você pode acompanhar um safari ao vivo, que o motorista ele sai quase todos os dias, tem um horário determinado, e você, com uma câmera você acompanha todo o percurso dele nesse safari. A viagem online te possibilita, dentro de 3 horas no dia, 1h30, você conhecer um novo recorte que talvez você passasse despercebido quando você fosse fisicamente por esse lugar. Desde o começo da pandemia, a Yara, que ama viajar, optou por fazer o tour virtual. Virtual turístico, eu fiz cultural, eu conheci obras de arte, eu conheci história de vários artistas e eu fiquei encantada. Eu achei uma proposta maravilhosa. E aí, todo fim de semana, eu pego a minha malinha, sento no meu sofá e viajo. Uma beleza, sem gastar euro, sem gastar o dólar, e aproveito muito. Das pirâmides do Egito, muito maravilhoso, você consegue caminhar por dentro das pirâmides, observar todos os detalhes das paredes, então é uma viagem mesmo que consegue entreter, você consegue ver as pessoas no local, é muito legal mesmo, muito legal. Mas a intenção é, de fato, desenvolver as pessoas, os guias, para que as pessoas conheçam recortes diferentes do lugar que ele atua. Então, se a gente está, por exemplo, em Veneza, a gente pode fazer 5 ou 6 passeios diferentes pela cidade. A nossa guia, ela pode também ir para o Vêneto, ela pode ir para Verona, para Vicenza. Então, é que as pessoas, quando façam uma nova visita com ela, encontrem ela. A intenção é que você encontre a guia, a pessoa, para você se tornar amigo e também poder conhecer os lugares com mais profundidade e não tão superficialmente, para que você retorne e conheça mais a fundo os lugares. Eu fiquei nervosa por conta da tecnologia, né? Agora, né? Tô enquadrada? Não tô enquadrada? Né? A conexão tá boa? Você tá podendo me ouvir? Porque eu não tô te vendo na minha frente, né? Se é um turista que tá comigo, eu vejo se ele tá sorrindo, se ele tá assim, se ele tá com fome, ele fala pra mim, tô com fome, vamos parar pra comer, né? Se ele quer ir no banheiro, quer ir no banheiro. Quando você faz um tour virtual, você não tem essa interação com a pessoa. E também você não tem um calor humano, né? A pessoa não pode te ver sorrindo, bem-vindo à Bahia, né? Eu não posso dar uma fitinha do Bonfim pra pessoa, eu não posso dar uma cocadinha pra pessoa. Então, assim, é um pouco diferente. É uma forma de você trazer um pouco de leveza e diversão, né? Porque muita gente tá sentindo falta de encontrar os amigos, de sair pra passear e não sendo um momento seguro. Então, a gente acha que você trazer isso pra dentro da sua casa, uma forma de entretenimento, acaba melhorando até a nossa saúde mental, né? São maravilhosas, é uma excelente oportunidade nesse momento de pandemia da gente se divertir e a gente sair um pouco do isolamento, do confinamento, pelo pensamento, pela imaginação e pela criatividade. Diversos tipos de tours online. Alguns são pagos, outros de graça. A viagem chegando nos cantos que precisam e muitos lugares esquecidos. Então, de fato, eu vendo agora, depois de 1 ano e pouco, é uma ferramenta bem revolucionária que a gente pode, de fato, usar para educação, usar dentro de empresa, usar mesmo como entretenimento, e é uma janela que a gente abre de maneira segura, né? Todo mundo em casa, respeitando o protocolo de saúde e conseguindo fazer as viagens, se entreter e aprender. A viagem virtual também é uma nova forma de complementar os passeios presenciais. Eu acho o tour virtual uma oportunidade única para você programar sua viagem, para você saber o clima, o mês adequado para você estar lá, a gastronomia local, os lugares que você vai visitar. É uma prévia da sua viagem. E eu acho que é uma forma maravilhosa de se programar. E outra, o tour você tem um valor muito baixo, então vale a pena.
Viajar de Casa já levou quase 3.000 pessoas para viajar online em mais de 60 roteiros diferentes. A gente cria essa ansiedade de você poder no mês que vem voltar para esse lugar e conhecer uma outra parte da cidade. Então você sempre vê o guia numa estação do ano diferente, num dia nublado ou num dia de chuva, ele com casaco, sem casaco, flores da primavera florescendo. Não vou deixar de fazer eles, independentemente da audiência, né, que ele me promova, independentemente do retorno financeiro que ele me promova ou não, mas havendo a possibilidade de oferecer ele, eu vou oferecer, porque a pandemia me fez pensar que no fundo, a maioria das pessoas não viaja. No fundo, a maioria das pessoas não tem a chance de estar em Salvador, né? No fundo, a maioria das pessoas, mesmo sendo católicas, não tem a chance de vir a Salvador e ir até o Senhor do Bonfim ou conhecer o primeiro memorial, né, de uma santa brasileira. A grande maioria dos brasileiros não vai ter chance de fazer isso. Ou porque tem medo de viajar, não gosta, por conta financeira, ou porque trabalha demais, não consegue tirar. Quantas pessoas a gente consegue que não tira um dia de folga no mês, trabalha o mês inteiro, né? Porque não fecha a conta. Ou porque gosta realmente de trabalhar, né? Não sente necessidade de tirar férias. Mas durante uma hora no dia, ela vai estar conectada comigo. A gente se sente imersa, porque elas simulam de uma forma, vamos todas para o aeroporto, e aí fazem o tempo do voo, tem um guia turístico que nos recebe, e ele acompanha o tour. Tem a gastronomia local, de uma forma é uma imersão tão grande que você realmente se sente no local do destino. A gente conhece novas pessoas, outras pessoas como nós optaram por essa forma de lazer. E aí a gente celebra a vida, porque a vida está ali, não é? E o tour é um passaporte para a vida. A vida é efêmera, então a gente precisa entender, aprender a valorizar o momento do agora, né? Então a viagem online também trabalha com isso, aquela linguagem que não é escrita, mas ela é pensada, para que você fique retido essa atenção, não há uma gravação, mas você vai viver um evento único, você vai fazer um passeio único com essas pessoas, e toda a comunicação que acontece com todo mundo é única, você vai interagir com as pessoas, interage com o guia, são viagens pensadas para você viver o agora, e você também vivenciar recortes diferentes de uma cultura, de uma cidade, de um destino. A lista só aumentou a lista. A lista tá muito grande. Principalmente quando nós fizemos alguns jantares aqui temáticos. Teve uma época que o Euclides fez uma cirurgia, e ele que é o Masterchef aqui de casa, né? E eu tive que assumir a cozinha e assim, as experiências não foram muito boas. Não tive muito sucesso. Então a gente quer muito experimentar aquelas comidas, tanto as que deram certo que ele fez, como as que eu fiz e não tiveram sucesso. A gente quer provar lá no lugar, sabe? Então é muito gostoso mesmo. Assim, é um alimento, é um acalento pro nosso coraçãozinho de viajante que tá dentro de casa há tanto tempo.